Desde pequena, eu sempre me considerei alguém difícil de amar. Não por falta de vontade, mas porque as circunstâncias da minha vida me fizeram criar uma espécie de muralha em volta de mim. Minha família nunca foi unida, meus pais brigavam constantemente e meu irmão mais velho, que deveria ser meu protetor, cresceu distante, quase indiferente. Eu aprendi cedo que segredos corroem qualquer lar e a minha casa era feita deles. Nunca soube direito a origem de algumas discussões, mas percebia que sempre havia algo escondido, um passado que meus pais tentavam abafar. Talvez por isso cresci com essa sensação de vazio, de que faltava um pedaço da minha história. Quando cheguei à faculdade, decidi me afastar um pouco de tudo e de todos. Meus colegas me viam como alguém reservada, e de fato eu era. Evitava grandes grupos, preferia caminhar sozinha pela biblioteca, mergulhada em romances e suspense, talvez tentando encontrar nos personagens a intensidade que me faltava na vida real. Foi em um desses dias monótonos, enquanto tomava café num pequeno bistrô perto da universidade, que ele apareceu. Um homem de olhar enigmático, sorriso contido e uma presença que imediatamente chamou minha atenção. Não era apenas bonito, havia algo nele que transmitia mistério, como se carregasse histórias que não poderiam ser ditas em voz alta. Ele me pediu licença para se sentar na mesa ao lado, já que o lugar estava lotado. Concordei, tentando disfarçar a súbita aceleração do meu coração. Por alguns minutos ficamos em silêncio, até que ele comentou sobre o livro que eu lia. Era um romance antigo, e fiquei surpresa com o quanto ele parecia conhecer a obra. Assim começou uma conversa que, de forma inesperada, se estendeu até a noite. Descobri que seu nome era Rafael. Ele não falava muito sobre si, desviava de perguntas diretas, mas em contrapartida demonstrava um interesse genuíno em mim. Perguntava sobre meus sonhos, minhas frustrações, meus medos. Era como se ele conseguisse enxergar além das minhas palavras, como se me conhecesse há muito tempo. Nos dias seguintes, nos encontramos novamente, e cada encontro parecia aprofundar aquela conexão estranha e intensa. Era como se finalmente alguém tivesse atravessado a muralha que eu mesma ergui. Eu me apaixonei rápido, talvez rápido demais. E ainda assim havia algo nele que me inquietava. Pequenos lapsos nas histórias, detalhes contraditórios, olhares que revelavam que ele escondia algo. Eu não sabia o que era, mas pressentia que aquele homem misterioso não tinha cruzado meu caminho por acaso. E eu estava certa. Os encontros com Rafael se tornaram rotina. No começo eram casuais, uma pausa para o café, uma caminhada pela praça próxima à faculdade. Depois passaram a ser planejados. Ele parecia sempre saber o que dizer para me acalmar, para me fazer rir, para me fazer sentir que eu importava de verdade. No entanto, quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu percebia as lacunas em sua vida. Quando eu perguntava sobre sua família, ele desviava o assunto com uma piada ou um comentário vago. Dizia que morava sozinho, mas nunca revelava exatamente onde. Evitava falar sobre o passado como se fosse um território proibido. Certa noite, estávamos caminhando de mãos dadas pela orla quando criei coragem para insistir. Rafael, por que você nunca fala sobre sua família? Perguntei. Ele me olhou demoradamente, como se calculasse a resposta. Então sorriu de forma melancólica e disse: Nem todas as famílias são como deveriam ser. Algumas coisas é melhor deixar enterradas. Aquilo me fez lembrar da minha própria casa, dos segredos que meus pais guardavam, mas a diferença é que eu queria entender. Queria abrir aquelas portas trancadas. Senti vontade de dizer isso a ele, mas me contive. Com o passar das semanas, nosso relacionamento se intensificou. Eu estava verdadeiramente apaixonada. Não me importava se ele escondia partes de sua vida, acreditava que, quando estivesse pronto, ele abriria o coração. E, de certa forma, esse mistério só me atraía mais. Mas tudo mudou no dia em que resolvi apresentar Rafael à minha mãe. Convidei-o para um jantar em casa. Ele hesitou no começo, mas acabou aceitando.
Passei a tarde toda nervosa, arrumando a mesa, escolhendo uma roupa que fosse discreta e bonita ao mesmo tempo. Queria que aquela noite fosse perfeita. Quando o Rafael entrou pela porta, senti meu coração disparar. Mas em questão de segundos, percebi que algo estava errado. Minha mãe, ao vê-lo, empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Suas mãos tremiam e o copo que ela segurava quase caiu no chão. Você, o que está fazendo aqui? Ela murmurou com a voz trêmula. Rafael congelou. Seus olhos, antes tão firmes, agora refletiam pânico. Ele não respondeu nada, apenas ficou ali imóvel, olhando para minha mãe como se fosse incapaz de falar. Eu não entendi nada, o silêncio na sala era sufocante e senti meu estômago revirar. Era evidente que eles se conheciam e que havia algo muito grave naquela conexão. Mãe, o que está acontecendo? Perguntei quase num sussurro. Ela me olhou, os olhos marejados, e disse apenas: Você precisa ficar longe desse homem. As palavras da minha mãe caíram sobre mim como uma tempestade. Você precisa ficar longe desse homem. Eu não sabia se sentia raiva, medo ou confusão. Olhei para Rafael esperando que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa que me tirasse daquele vazio. Mas ele apenas desviou o olhar, como se carregasse um fardo que não tinha coragem de revelar. Alguém pode, por favor, me explicar o que está acontecendo? Gritei, incapaz de suportar o silêncio. Minha mãe se sentou, passou as mãos pelo rosto e respirou fundo antes de falar. Rafael, ele é filho do seu pai. O mundo parou naquele instante. Senti minhas pernas fraquejarem e precisei me apoiar na cadeira para não desmoronar. Rafael, filho do meu pai? Isso significava que... Não pode ser, murmurei, com a voz embargada. Rafael finalmente ergueu os olhos. Havia dor neles, mas também uma espécie de alívio, como se finalmente o segredo tivesse sido exposto. É verdade, ele disse com a voz rouca. Seu pai teve um relacionamento antes de casar com sua mãe. Minha mãe me criou sozinha, mas eu sempre soube quem ele era. Eu sabia que em algum momento nossos caminhos poderiam se cruzar, só não imaginei que seria assim. Minha mente girava em círculos. Cada lembrança nossa, cada beijo, cada declaração de amor, tudo parecia distorcido agora. Você sabia? Perguntei, chorando. Sabia desde o início. Ele balançou a cabeça, desesperado. Não, no começo não tinha certeza, mas quando sua mãe me viu naquela noite, eu entendi tudo. Eu queria te contar, mas não sabia como. Eu tinha medo de te perder. O silêncio voltou a nos envolver, mas dessa vez era diferente. Eu me sentia esmagada pelo peso da verdade. Meu coração ainda batia por ele, mas esse amor estava manchado pelo impossível. Minha mãe se aproximou, tocou meu ombro e disse: Eu nunca quis que você passasse por isso. Seu pai cometeu muitos erros e agora você está pagando por eles, mas precisa ser forte. Olhei para Rafael uma última vez. Ele estava em lágrimas, tanto quanto eu. Talvez em outra vida, sussurrei. Então, saí da sala sem olhar para trás. Naquela noite, chorei até não ter mais forças. Descobri que o amor pode ser arrebatador, mas também cruel, e que às vezes os segredos da família não apenas nos machucam, mas destroem tudo o que acreditávamos ser verdade. Eu me apaixonei por um desconhecido, mas ele carregava dentro dele a parte mais sombra da minha própria história.